pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho de calorimetria, estudo do calor e principalmente equação fundamental da calorimetria. A habilidade trabalhada neste assunto é entender os elementos da calorimetria, das trocas de calor e suas aplicações. Tá? Começando pela definição clássica de calor. O calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre dois corpos devido à diferença de temperatura entre eles. Ou seja, ele pega a temperatura de um corpo e passa para outro. As duas formas principais de calor que vamos tratar aqui é calor latente e calor sensível. O calor latente provoca variação na temperatura do corpo sem que aconteça mudança do estado físico, né? E o calor sensível, a temperatura não varia, mas seu estado físico ele pode sofrer alteração, tá? São esses dois tipos de calores aí. O que vamos tratar nesta aula é a quantidade de calor sensível, tá? Tem aí a função, a equaçãozinha aí que nós vamos trabalhar, que é a equação fundamental da calorimetria, a padrão, que é Q é igual a M vezes C vezes ΔT, que significa Q é a quantidade de calor sensível, M é a massa do corpo, que será tratada de acordo com o sistema internacional, tá? Que é em gramas. Se tiver em quilogramas, temos que transformar em gramas, tá? Lembrando que 1 quilogramas é o mesmo que 1.000 gramas, tá? Calor sensível ou calor específico, né? É o Czinho pequenininho, que aí é retratado como calorias por gramas graus Celsius, e o ΔT é a variação de temperatura. Se existir uma temperatura, usa apenas aquela. Se tiver duas temperaturas, vamos pegar a temperatura final menos a inicial para usarmos aí como referência da variação de temperatura. E temos também uma outra equação que é para calcular a capacidade térmica do recipiente, tá? Que é o C maiúsculo, que é a capacidade térmica, igual a M, que é a massa, vezes o Czinho minúsculo aí, que é o calor específico, tá? Nós vamos agora usar um exercício de exemplo que eu vou estar resolvendo juntamente com vocês aí, tá? Vamos lá, pessoal. Exemplo 1. Em um recipiente foram colocados 1,5 kg de água em temperatura ambiente 15 graus Celsius. Após aquecida, sua temperatura passa para 45 graus Celsius. Considerando o calor específico da água de 1 calorias por gramas graus Celsius, calcule, alternativa A quantidade de calor recebida pela água para atingir essa temperatura. Interpretando a questão aqui, gente, ele me disse que foram colocados 1,5 kg de água em uma temperatura ambiente de 15 graus Celsius. A água estava a 15 graus Celsius. Após aquecida, ela veio para 45 graus Celsius, né? Primeira coisa que temos que fazer, gente, é retirar os dados da questão. Se ele me deu duas temperaturas, vamos ver qual foi a variação dessa temperatura. Mas como a gente faz isso? Pega lá, temperatura inicial estava de 15 graus Celsius, né? E depois, a temperatura final, após lá o aquecimento da água, veio para 45 graus Celsius, né? Qual foi a variação dessa temperatura aqui? Temperatura final menos a inicial, que é 45 menos 15, são 30 graus Celsius. Então, é essa temperatura aqui que eu vou usar, tá? Qual foi a variação de temperatura? Qual foi a quantidade de calor que teve para aquecer a água a 30 graus Celsius a mais do que o valor inicial,
certo? Vamos lá. Se ele me fala que o recipiente tinha 1,5 kg de água, quilogramas é referente a uma massa, né? Só que sempre vamos usar o Sistema Internacional de Base, tá? É o mesmo que 1.500 gramas, né? Que a cada 1.000 gramas é referente a 1 quilo, tá? Quilogramas. Continuando, considerando o calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius, tá? Então, esse valor aqui é o valor do Czinho lá da fórmula, tá? 1 caloria por grão Celsius. De acordo com os dados, ele está me pedindo aqui na alternativa A quantidade de calor recebida pela água para atingir a temperatura, que é de 15 para 45, ou seja, 30 graus aqui, né? Graus Celsius. Quantidade de calor nós sabemos que é o valor de Q. Vamos lá agora. Ó, Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, né? O que nós não temos. Então, vamos repetir ele aqui. A massa, qual é a massa? 1.500 gramas, tá? Vezes. Qual é o calor específico? Calor específico, 1. E a variação de temperatura, eu não vou usar nem o 15 e nem o 45. Eu vou usar qual foi a variação entre o 15 e o 45, que é o que nós descobrimos aqui. Variou 30 graus Celsius, tá? Eu faço agora, repete o Qzinho aqui. 1.500 vezes 1, 1.500. E 1.500 vezes 30, sabe? Vamos fazer aqui o cálculozinho aqui, ó. 1.500 vezes 30. Vamos lá. Para mim diminuir minha conta aqui, eu vou cortar esses dois zeros aqui, depois eu acrescento eles no final. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, né? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Aqui, agora eu vou acrescentar os dois zerinhos. Então, a minha conta é 45.000 calorias. Esse é o meu resultado. Só isso. A alternativa B aí, pessoal, tá pedindo a capacidade térmica dessa porção de água, né? Capacidade térmica, nós temos aquela formulazinha lá. O C maiúsculo, que é a capacidade térmica igual a massa vezes o Czinho minúsculo, que é o calor específico, né? Capacidade térmica eu não tenho. Qual é a massa? 1.500 gramas. Qual é o calor específico? 1 calorias por grama Celsius. Então, o que eu faço aqui? 1.500 vezes 1 é o mesmo que 1.500 calorias por grama Celsius. Existe uma outra fórmula para fazer essa conta aqui, tá? O que a gente tem que fazer? A outra fórmula é capacidade térmica é igual quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, tá? Só que essa fórmula aqui, para usar ela, você precisa da resposta da alternativa A, que está lá no cantinho, ó, 45.000 calorias, tá? Se a A estiver errada, você erra a B. Por isso que é mais fácil usar essa primeira fórmula aqui. Mas, quem preferir usar a segunda, vamos lá. Capacidade térmica nós não temos. Quantidade de calor foi lá 45.000 calorias.
e a variação de temperatura foi 30. Eu faço agora aqui, ó, só cortar os dois zerinhos aqui, que vai dar 4.500 dividido por 3, que vai dar 1.500 calorias gramas Celsius. Vocês podem utilizar aí qual fórmula vocês preferirem, qual achar mais fácil e encontrar a resposta. Bom, gente, é só isso, tá? Essa aqui é uma fórmula simples, tá, de fazer. Eu vou estar colocando aqui mais jeitos de utilizar essa fórmula aí, de um grau com um pouco mais de dificuldade. Quem tiver dúvidas, eu vou deixar os comentários abertos aí, pode perguntar, pode sugerir também algum exercício para a gente corrigir de vestibular, de Enem, tá? Que nós vamos corrigir. Só colocar nos comentários aí, que nós vamos tentar aí atender vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.